Oi, o assunto de hoje é o bebê que está nascendo. O bebê diz que está na hora, que ele está pronto para chegar no mundo, quando o trabalho de parto começa, porque ele tem uma participação hormonal nesse conjunto de hormônios que entra em ação na hora do parto. Para começo de conversa, a gente sabe que um bebê está pronto para nascer quando o trabalho de parto começa, se tiver tudo no campo da saúde, né? Tem um período para o bebê nascer, comecinho da 38ª semana até lá na 42ª semana de gestação. Nesse tempo aí de um mês, num determinado momento, o bebê está pronto e o trabalho de parto começa. Veja como é delicado isso, né? Porque numa ultrassonografia, a gente tem estimativas de peso, estatura, quantidade de líquido, mas isso não fala dos detalhes neurológicos que vão estar prontos lá na hora do nascimento. Então vamos considerar lá as etapas do trabalho de parto. A mãe dele está passando por aquelas etapas. Primeiro, contrações mais leves, irregulares. Isso vai ajudando o bebê a ajeitar suas partes do corpo, né? Ele vai colocando a cabeça lá na pelve. Depois as contrações são regulares e mais intensas. E aí ele vai sendo empurrado pela pelve, que tem formas diferentes. Ela é um oval transversal, no meio ela é mais redonda e na saída ela é um oval longitudinal, que coincide com a anatomia da vulva. Só de pensar que as formas mudam, é possível entender que ele tem que ir ajeitando a cabeça nesse caminho, né? A cabeça do bebê é formada por placas ósseas que não são fixas. Essas placas, elas têm movimento e são moldáveis, diferente da nossa cabeça dura depois, né? As placas, elas podem se sobrepor um bocadinho e podem se moldar ao trajeto. E daí ele coloca a ponta da cabeça, essa região aqui na frente, cola o queixo no peito para ocupar menos espaço e aí ele desce e vai girando até que ele chega no final desse trajeto e tira a cabeça com o nariz para baixo. Depois ele tira o primeiro ombro, tira o segundo ombro. Com a força dessas contrações ele sai do corpo da mãe, ele nasce. Se ele tiver circular de cordão, o cordão do bebê humano é comprido, o bebê roda para lá, roda para cá, se mexe durante a gravidez e é comum o cordão dar voltas no pescoço do bebê. Não tem problema. Isso não impede o nascimento dos bebês. A gente pode tirar as voltas do cordão ou, se elas estiverem muito justas, a gente pode pinçar e cortar em alguns pouquíssimos casos em que fica muito difícil para ele tirar o ombro. O bebê nasceu, a mãe pega o bebê, pode colocar ele no colo e aí ele tá ali aconchegado, esfrega o nariz, lambe, baba. Ele ainda não tem controle da língua. A língua para mamar, ela não pode ser plana. A língua tem que fazer uma canoinha. E quando o bebê nasce, a língua é plana. Então, não adianta a gente querer que o bebê nasce e sugue de repente. A maioria dos bebês precisa de um tempo para poder a língua ganhar força, fazer a forma de canoa e aí sim ele vai ser capaz de sugar. Se o bebê não sugar imediatamente, não tem nenhum problema. Zero problema. Enquanto ele está babando e engolindo aquela baba da pele da mãe dele, ele está engolindo bactérias que moram na pele da mãe dele. Essas bactérias são boas bactérias. São bactérias que devem colonizar o trato gastrointestinal dele e ganhar a corrida das bactérias ruins. E isso vai falar da saúde dessa criança e inclusive se relaciona com obesidade no futuro, tá? Obesidade, asma, já tem alguns estudos que apontam para isso. Enquanto ele está ali também estimulando o mamilo, a quantidade de ocitocina liberada aumenta enormemente e a placenta é expulsa. O que o bebê pode fazer imediatamente? Geralmente chora. Alguns bebês nascem tão confortáveis, num ambiente tão úmido e quentinho, como por exemplo um box de chuveiro, onde está tudo úmido e quentinho, que ele não tem impacto muito grande de temperatura. Fica naquele conforto e demora um pouquinho para chorar. Mas ele está respirando?
O coração dele está batendo a mais de 100 batimentos por minuto? Tá bem. O mais importante para o bebê não é exatamente passar pela vagina da mãe dele. Se ele passar, ótimo, porque ele vai ter contato com as bactérias da mucosa vaginal, que são bactérias que vão colonizar a pele dele e que também vão cuidar do organismo dele. Mas se ele, por algum motivo, o parto vaginal não for possível e for necessário uma cirurgia, ele já teve a oportunidade, primeiro, de mostrar que era aquele dia que ele tinha que nascer. Segundo, passar pelos apertos das contrações, a variação de quantidade de oxigênio que passou pelo cordão umbilical ao longo daquele período de contrações. Então, o trabalho de parto realmente para o bebê é muito, muito importante. Quando a gente marca uma cirurgia, a gente não combina com ele que é o dia dele nascer. E a gente não tem ideia da maturidade neurológica da criança. Ele é capaz de sugar, ele busca o brilho mais próximo dos olhos dele. Ele busca um brilho a mais ou menos 20 centímetros de distância. O que ele deve encontrar? Ele deve encontrar um par de olhos que olha para ele. E outra coisa interessante é que o par de olhos que olha para ele não é a lâmpada de um flash de fotografia, por exemplo. É um par de olhos que se coloca paralelo ao par de olhos dele instintivamente. A mulher recebe o bebê e quando ela coloca o bebê, a cabeça dela se inclina sem ela pensar. Ela se inclina e bota os olhos em paralelo com o bebê. Muito difícil substituir isso por alguma máquina. Se a gente precisar pegar um bebê depois do nascimento, por qualquer motivo que a mãe dele não possa fazer, a gente devia lembrar de olhar para ele, não deixar o bebê no vácuo, como a gente diz. Olhar para o bebê profundamente é talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa fazer num nascimento. Isso ele vai guardar na caixa preta.